Olá, eu sou Isabela Andressa, do Imprensa Tinhazanha. Estamos aqui com a Kyosan de Oliveira, na Expo da Consciência Negra. Kyosan, qual a importância da representatividade negra na literatura e como você aborda questões raciais em suas obras? É fundamental, porque nós estamos num país de maioria negra, mas não parece. Quando você olha a literatura infantil e juvenil, é uma literatura branca. Os personagens, em sua maioria, são personagens brancos, onde as meninas costumam ser muito fragilizadas, etc. E a minha mensagem é o seguinte: há povos, culturas extremamente diferentes daqueles dos valorizados, dos que são valorizados no país. A cultura negra é uma cultura riquíssima, que a gente pode falar inclusive em culturas no plural, e essa representatividade ela é fundamental estar presente nos livros infantis. Aliás, foi por isso que eu comecei a publicar livros, né? A partir de um conflito com as minhas alunas do terceiro ano, terceira série na época, 9 anos, onde duas meninas negras quiseram concorrer à Rainha da Primavera da escola. E as colegas brancas da sala de aula, minhas alunas, disseram: como assim? Não existe princesas pretas, rainhas pretas, vocês não podem concorrer à Rainha da Primavera. E aí foi um conflito. Nesse conflito, minhas alunas negras falaram assim: professora, por que não existem princesas negras? Eu falei: existe, a Pro conta as histórias para vocês, porque eu contava histórias da mitologia africana para elas. E aí uma disse algo que foi determinante: professora, se elas não estão nos livros de literatura infantil, juvenil, é porque elas não existem. E aí me deu um choque. Quando eu contei para minha mãe a situação violenta na sala de aula, minha mãe disse: seus textos estão aí guardados nas gavetas, nos cadernos. As editoras estão todas aí fora. Por que você não começa a mandar os seus textos para elas? Vai que alguma aceite, né, o seu texto. Eu não tive coragem na hora. 3 meses depois eu comecei a enviar os textos. Eu enviei por alguns anos consecutivos, sempre para 10 editoras. Eu tive 49 nãos como resposta. E uma editora disse assim: em 2008, eu comecei em 2004 a mandar para 10 editoras, a cada ano eu mandava para 10. E em 2008 uma disse: de onde veio esse pedaço de texto? Tem mais? Eu falei: tem. E foi assim que eu assinei contrato com a editora Masa, de BH, e saiu meu primeiro livro em 2009, Omobá, Histórias de Princesas. E aí temos Princesas Pretas, e esse livro meu, ele rompe na literatura brasileira com um jejum de só mostrarem princesas brancas, princesas meninas que se casam cedo, que estão procurando um príncipe. O príncipe chega, o príncipe branco, montado num cavalo branco, então nem o cavalo salva. E eu acho que essas histórias são muito sexualizadas e trazem coisas muito violentas para as meninas. Nós já vivemos numa sociedade onde nós somos as que são assassinadas, né? Há um ódio profundo pelas mulheres. E eu vou ainda, através da literatura, transmitir uma ideia de menina frágil, que está esperando um carinha chegar com muito dinheiro para sustentá-la? Não. E aí eu trago, portanto, a história de princesas africanas, que elas não estão procurando se casar, não estão procurando um homem para se casar primeiro, não estão procurando se casar, elas querem trabalhar o poder que cada uma tem dentro de si. Então imagina só, em uma história onde uma princesa africana, ela tem o poder de virar búfalo, mas essa mesma princesa tem o poder de virar borboleta. Olha que ensinamento incrível para nós mulheres na sociedade brasileira. Há momentos que a gente tem que ir com tudo para defender a nossa vida, a vida dos nossos filhos, das nossas crianças, dos nossos alunos, e aí a gente vai se transformar num búfalo. Mas há momentos que a gente precisa da leveza. A gente precisa da estratégia de sobrevoar como uma borboleta, olhar tudo por cima com leveza. Para mim, esse tipo de mensagem é a mensagem que nós, meninas negras e não negras, precisamos ter mediante uma sociedade tão violenta. Então, representatividade, ela importa, mas a minha questão é: que tipo de representatividade a gente está transmitindo para as meninas de forma geral? Agora, eu sei
que tipo de representatividade eu estou transmitindo para as meninas pretas. E eu sei que é uma representatividade de fato, de real valor, de autonomia, de cada uma saber do seu valor, da sua potência e do que está fazendo aqui nesse planeta, que é o quê? Que é semear bondade, mas também força, dignidade e representatividade para outras e outras e mais outras que virão na sequência de todas nós. Quais são as suas expectativas para o futuro da representatividade negra na literatura? Para mim é que cada vez mais pessoas pretas comecem a tirar seus textos das gavetas, dos cadernos onde escreve e leve para as editoras. Eu valorizo muito as ações autônomas, né? Ser um autor independente. Mas a questão de ser um autor independente é que todo autor quer ser lido e a independência traz uma dificuldade. A distribuição do livro que foi publicado, que você tirou seu dinheirinho, publicou 100 unidades e aí você quer que as pessoas vejam e é um trabalho tremendo para você conseguir vender e alcançar o público que a gente quer. Eu diria, você quer ser autor independente, pode ser, tenta esse caminho, mas não desista de mandar seus textos para as editoras, pequenas, médias ou grandes, porque quem sabe do seu talento é você. Eu ouvi 49 nãos, eu não desisti, eu não ficava triste quando eu recebi uma cartinha da editora falando não, a gente não quer o seu texto, a gente não quer publicar, porque eu tinha certeza de que eu escrevia bem, eu sempre me soube escrevendo muito bem, e eu sabia da dificuldade do meu texto, por conta das personagens, né? Realeza africana. Eu tô num país racista. Se eu não souber que os meus textos falando sobre negro serão difíceis para que as editoras aceitem, então eu tenho que nascer de novo. Então eu já sei que o não eu já tenho. Agora eu vou cavar o sim. Então eu espero que muitas e muitas outras jovens adultas tirem seus textos e coloquem publicando por aí. Eu tenho conhecido um número imenso, eu tenho várias salas de leitura aqui, o Sandro Oliveira, ou Academia Estudantil de Letras, que o Sandro Oliveira aqui em São Paulo. E eu visito, sou muito próxima de cada uma delas. E o que eu tenho de jovens, meninas de 12, 13, 14 anos, que escrevem poemas, que participam de slam, que estão ganhando todas desde o ano passado, com 12 anos e falando sobre feminismo, sobre a questão racial, sobre representatividade, que é imbatível, que eu decidi juntar esses textos e vou lançar, independentemente, vou lançar esse livro com esses poemas dessas meninas, dessas salas de leitura que o Sandro Oliveira, porque elas são escritoras da mais nata seleção e merecem todo o respeito e credibilidade de nossa parte. O que eu puder fazer, eu estou fazendo, e o que eu posso fazer, eu faço, para que os jovens pretos e pretas saiam, tirem os textos dos armários e levem para as editoras e sejam publicados e alcancem o país com suas histórias lindas. Muito obrigada, Kio-san. Obrigada.